Hoje, dia 20 de setembro de 2019, ocorreu a greve global pelo clima. Às vésperas da cúpula do clima nas Nações Unidas, manifestantes vão às ruas no mundo inteiro protestar pelo meio ambiente. E o principal nome disso tudo é Greta Thunberg, a ativista de 16 anos da Suécia, indicada ao Nobel da Paz, e que todas as sextas-feiras falta às aulas para protestar em frente ao parlamento sueco por ações e medidas pelo meio ambiente, no que ficou conhecido como Fridays for Future. Decidi então ir à Paulista, onde cheguei às 18h30, para entrevistar as pessoas e ouvi-las. Pode falar seu nome completo e profissão? Eu sou Mônica Seixas, eu sou deputada estadual no mandato coletivo da bancada ativista. Qual é o seu partido? Pessoal. Oswaí Pires de Lima. Eu trabalho como vendedor ambulante na rua. Eu sou Carlos, trabalho com comunicação. Eu sou o Francisco 90, eu sou estudante. Eu vejo que o próximo é a Paula Salles, não é? Sim. A gente acredita que é necessário que a gente desenvolva, através de políticas públicas, fomenta uma mudança cultural de comportamento da humanidade menos nociva ao meio ambiente. Ao contrário disso, o ministro do Meio Ambiente, o Salles, Ricardo Salles, para mim é um anti-ministro. Ele pratica o seu mandato, a sua profissão, o seu lugar no governo, em função das empresas, em função de uma cadeia produtiva danosa, predatória, exploratória dos recursos naturais. Aqui em São Paulo, quando ele foi secretário de Meio Ambiente, ele foi condenado por improbidade administrativa justamente por usar a legislação e a sua atribuição cargo público para beneficiar, por exemplo, as mineradoras. Durante todo esse tempo em que a Amazônia queimou, a gente não viu nenhuma preocupação, nem que seja frases ou depoimentos do ministro em favor ou para socorrer a Amazônia. Então a gente sabe que eles têm um projeto. Salles já disse mais que uma vez que precisa explorar economicamente a Amazônia. Por que você decidiu participar da manifestação? Pelo meio ambiente, pela Amazônia e pela vida, pela natureza. Aqui a população de São Paulo está se mobilizando contra as mudanças climáticas também e, enfim, esse é um trabalho que a gente tem feito que é muito importante, porque sem mobilização pelo clima não vai haver planeta, sem planeta não vamos continuar nossa vida aqui na Terra. Eu acho que a gente vive um governo que está atacando diversas áreas e é muito importante a gente lutar pelo meio ambiente, porque sem meio ambiente a gente não vive. E o governo atual está atacando severamente o meio ambiente, junto com a bancada ruralista, e eu acho isso inadmissível. E quais as mudanças que você acha que deveria ter para que não haja a mudança climática que ser combatida? Começar que o presidente não estimule o desmatamento da Amazônia, que o desmatamento que está ocorrendo seja verificado e punido, que haja uma política contra mudanças climáticas de verdade no Brasil, que não há. São várias políticas a nível federal, estadual e municipal também. Agora, uma outra pergunta também, que muita gente faz. Como que manifestações como essa podem ter influência em medidas práticas? Por exemplo, a pressão que a gente está fazendo aqui, semana que vem vai ter uma audiência pública em que o prefeito vai estar presente. Vamos convocá-lo para essa audiência. Nessa audiência é possível pressionar o prefeito de São Paulo para que tenha uma política contra mudanças climáticas na cidade. Essa é a greve global contra as alterações climáticas. A gente está vivendo já há muito tempo, já teve essa segunda, em março teve a primeira. O mundo observa alterações no padrão do clima. Entendi. E por isso todo mundo se movimenta, porque se a gente não garantir condições confortáveis para a vida, e se subir mais 4 graus, a vida na Terra fica inabitável. Deputada, uma última pergunta, que já está rolando a manifestação, o pessoal já está andando. Essa pauta, meio ambiente, é uma pauta que transcende os partidos, transcende as ideologias, que todos devem lutar por ela? Sim, transcende gerações, transcende classe, transcende raça, mas porque ela é muito interseccional. Todas as vidas dependem da condição que a gente tem de ficar aqui, de plantar e colher comida e de ter água para beber. Por isso essa é uma pauta emergencial de todos que vivem, de fato.
grande ato formado por todos os ativistas. Queremos deixar marcado que o PSOL está aqui e o PSOL está impulsionando o ecossocialismo aqui nesse ato, porque sem ecossocialismo não há possibilidade de continuar aqui nesse planeta. O que seria o ecossocialismo, em palavras rápidas? Tá. O ecossocialismo é uma ideia de que o sistema capitalista não dá conta da ecologia. No sistema que a gente vive é impossível sermos ecologistas. Tem que ter uma mudança radical na gestão dos meios de produção e nos meios de produção, como a indústria do petróleo, por exemplo, que é uma indústria extremamente poluente. Entendi. Uma última pergunta. Me disseram que essa é uma pauta que transcende esquerda, direita, partidos, mas como chamar o pessoal da direita? Então, a direita entra com o que é chamado ambientalismo liberal, né? Ou seja, aquela ideia de que há um capitalismo verde, de que a Vale do Rio Doce tem boas intenções, apesar de fazer e repetir o que faz, por exemplo, Brumadinho, no rompimento da barragem ali. A direita entra com essa pauta. A gente respeita o ambientalismo liberal, mas aqui nós achamos que o ecossocialismo é a única saída e por isso queremos fazer crescer nosso ato, nossas palavras de ordem também. Nas suas palavras, onde que o governo atual erra nas questões ambientais? Eu acho que é mais uma questão de postura mesmo. Quando você começa a questionar dados e pesa muito mais o modo como ele é estudado do que qual a importância dele e como ele deve atuar a partir disso, ele demonstra que, na verdade, o critério dele é apenas duvidar da ciência, apresenta um ceticismo que faz muito mal para o país. Entendi. E a partir desses dados a gente deve ir para campo. A gente está tendo mais desmatamento do que na média dos últimos 5 anos, então vamos atuar de fato, vamos botar a Polícia Florestal, o IBAMA, para ir para cima dessas questões e não duvidar dos dados em si. Eu sou o Walter Niyama e esta foi mais uma cobertura do Última Fala.